Fala aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Eleva para o primeiro ano de Química 2, apostila 4, capítulo 20, que trata de exercícios de revisão aí dos últimos módulos, principalmente de cálculo de fórmulas, que foi o último assunto que a gente estudou. Então vamos lá. Primeiro exercício, conceituais, número 2. É um exercício que é bem comum aparecer esse estilo aí nos vestibulares, então vale a pena a gente ficar atento a isso. Ele fala assim, ó, a dose diária recomendada do elemento cálcio para um adulto é de 800 miligramas. Suponha certo suplemento nutricional à base de casca de ostras, que seja 100% CaCO3. Considere que um adulto tome diariamente 2 tabletes desse suplemento, de 500 miligramas cada um. Defina a porcentagem de cálcio da quantidade recomendada que a pessoa está ingerindo. Vamos tomar cuidado, tá? Porque, ó, esse tablete que a pessoa toma não significa que seja tudo de cálcio, tá? Porque a dose só do cálcio é 800 miligramas, mas esse tablete tem cálcio, carbono e oxigênio, tem tudo isso. Então, isso daí tem que ser levado em consideração na hora de fazer a conta. Vamos lá, então. Olha só. Primeira coisa, eu vou analisar quanto que é a porcentagem em massa do cálcio no CaCO3. Para isso, eu vou calcular a massa molar do CaCO3. Então, usando a tabela periódica, o cálcio é 40, eu tenho 1 cálcio, tenho 1 carbono, 1 vezes 12, 3 oxigênio. Ou seja, eu tenho 100 gramas por mol. Significa que nessa estrutura eu tenho uma massa molar de 100 gramas por mol. Agora, olhando só para o cálcio aqui dentro, eu sei que desses 100 gramas, 40 gramas vem do cálcio, tá certo? Por quê? Porque eu tenho 1 cálcio e cada cálcio contribui com 40 para a massa. Então, 40 gramas de cálcio em 100 gramas desse suplemento. A pessoa ingere 2 tabletes de 500 miligramas, ou seja, ela ingere 1000 miligramas de carbonato de cálcio. Cuidado aqui, tá? Eu estou usando miligrama porque, ó, grama, grama, aqui está miligrama, o X vai sair em miligramas também. Se não fosse aqui, se fosse outra unidade, seria aconselhável transformar 1000 miligramas em gramas, tá bom? De 100 gramas, aqui, né, do número 100 para o número 1000, eu multipliquei por 10. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa com o 40. Só que a unidade, 400 miligramas de cálcio. Isso é o que a pessoa ingere diariamente. Só que a dose recomendada é 800. Então, vamos ver quanto que ela consome. Ela consome 400 de um total de 800. Para achar a porcentagem, eu multiplico por 100. Então, ela consome, na verdade, apenas metade do que ela deve. Ela ingere a porcentagem de 50% da quantidade recomendada. Ok? Isso só com o suplemento. Agora a gente vai para o próximo exercício. Exercício agora contextualizado número 9, que diz o seguinte. A cafeína é um alcaloide presente nos grãos de café e nas folhas de chá, e atua como estimulante do sistema nervoso central. 1 mol de cafeína contém 4,8 vezes 10 a 24 átomos de carbono, 10 mols de átomos de hidrogênio, 56 gramas de nitrogênio e 1,2 10 a 24 átomos de oxigênio. A fórmula molecular da cafeína é... A gente aqui vai ter que descobrir a proporção em mols de cada uma desses elementos. Então, vamos lá. Começando pelo carbono. Nós sabemos que em 1 mol eu tenho 6 10 a 23 átomos. Eu tenho X mols em 4,8 10 a 24 átomos. Resolvendo isso, eu tenho 8 mols de carbono. Depois, vamos lá. Nós temos aqui para o hidrogênio que é 10 mols, já está a proporção em mol, não precisa fazer conta nenhuma para o hidrogênio. Vou fazer agora o oxigênio, essa mesma conta aqui. Eu tenho 1 mol, 6 10 a 23 átomos. X mols, 1,2 10 a 24 átomos. Chego aqui no caso do oxigênio, eu tenho apenas 2 mols de oxigênio. Para o caso do nitrogênio, eu pego a massa e divido pela massa molar. 56 por 14, eu tenho 4 mols. Assim, agora a gente pega os menores valores, né? Pega todos os valores de 1 e divide tudo pelo menor valor. Então, ó, temos 8, 2, 10 e 4.
8 por 2, 4. 10 por 2, 5. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Ou seja, a fórmula mínima é C4H5N2O1. Essa é a fórmula mínima da cafeína. Se a gente analisar as alternativas, a única que vai se encaixar justamente quando eu multiplicar, por exemplo, ó, não tem nenhuma aqui, ó. Se eu analisar a letra B, C4H10, não pode, tá aqui, ó. A única que encaixa quando eu multiplico, por exemplo, por 2, que é C8, H10, N4, O2, é essa alternativa, tá? Então, a gente chega aqui porque é um valor aí que eu consigo simplificar, no caso, multiplicar ou dividir por um valor inteiro, tá certo? Outra forma que você poderia ter feito, não precisaria ter feito essa conta aqui. Por quê? Como ele já falou que eu tenho essas quantidades em 1 mol de cafeína, quando eu descobrir já os mols do meu átomo, né, de cada elemento, era só eu montar direto a minha fórmula molecular. Então já ia chegar aqui, ó, C8H10N4O2, que é o que está aqui, beleza? Exercício agora número 10. A determinação da fórmula mínima, por meio da análise elementar, é importante na determinação da fórmula molecular das substâncias químicas. Uma substância de massa molecular 200U contém 72% de carbono, 16% de oxigênio e 12% de hidrogênio. Qual a sua fórmula molecular? Vamos lá. Pego a porcentagem, divido pela massa. 72 por 12, 6 mols de carbono. 16 por 16, 1 mol de oxigênio. Hidrogênio, 12 por 1, 12. Menor valor, esse aqui é o primeiro passo. Segundo passo, divido todo mundo pelo menor valor. No caso, é 1. Então, 6 por 1 dá 6, 12 por 1 dá 12, 1 por 1 dá 1. Então, a fórmula mínima, C6H12O6. Mas ele quer fórmula molecular, cuidado. Fazendo aqui, ó, a massa molar do nosso composto, eu tenho 6N vezes 12, porque cada carbono tem 12 de massa, e eu tenho 6N. Eu tenho 12N de hidrogênio vezes 1, cada hidrogênio tem massa 1, e N de oxigênio vezes 16. Tudo isso tem que ser igual a 200, que foi o que ele falou aqui, ó. Ou seja, 100N é igual a 200, o N vale 2. Assim, eu sei que o fator que eu dividi da massa molecular da fórmula molecular para a fórmula mínima foi por 2. Para eu voltar da mínima para a molecular, é só multiplicar isso por 2. Então, eu chego em C12H24O2. A alternativa correta, letra E. Ok? Para fecharmos agora, exercício de aprofundamento 17. No tratamento pós-operatório, um medicamento usado para estimular a cicatrização é o sulfato de zinco hidratado, ZnSO4-XH2O. A análise desse sólido indicou 43,9% em massa de água. Determine nesse composto o número de moléculas de água por fórmula unitária. Bom, se eu tenho toda essa porcentagem só de água, significa que o restante dessa porcentagem é desse sal aqui, do ZnSO4. Eu não preciso descobrir a massa de cada um separado, é só eu considerar água e o resto do sal. Bom, vamos descobrir então. Ele deu aqui porcentagem em massa, eu vou pegar a fórmula mínima, porque ele quer um número aqui mínimo em cada fórmula unitária. 100 menos 43,9 vai ser 56,1. Então, no caso do sulfato aqui de zinco, eu pego 56,1, que é a porcentagem em massa dele, que é o que falta para 100, e divido pela massa molar dele, 161,5. Descubro 0,035. E no caso da água, pego a porcentagem em massa da água e divido por 18, que é a massa molar da água. Chego em 2,43 mols. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, dos dois valores eu pego o menor e divido todo mundo pelo menor. No caso do sulfato de zinco, 0,35 por 0,35 dá 1. No caso da água, 2,43 por 0,35 vai dar 6,96, que é bem próximo e eu posso arredondar para 7. O que significa isso? Para cada 1
do meu ZnSO4, eu tenho 7 moléculas de água. Então, são 7 moléculas por fórmula unitária. No caso aqui, nós temos um sal chamado heptahidratado, já que ele tem 7 moléculas de água. Ok? É um exercício um pouquinho diferente aí, mas segue a mesma lógica do que a gente fez nos demais. Beleza? A gente fecha mais um capítulo aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.